Bom dia, pessoal. Bom dia, galera. Ai, galerinha do bem. Aqui é a Elia que tá falando, né? Taróloga Sol para os íntimos. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de falar sobre o ano que se inicia, que é um ano de guerra, né? É apontado como um ano potente, o ano de 2026, que soma a numerologia 1. É um ano que você vai ficar mais forte, mais lutador, mais guerreiro. Você vai ter mais impulsividade para fazer as coisas. O ano de 2025, né? Quem se consultou comigo sabe, eu falei que é um ano de resolver problemas. Por exemplo, se você tivesse casado, você ia se separar porque se o casamento estivesse por um fio, não que você vai se separar porque tem que separar. Nada disso. Mas se você estivesse passando por um problema de não dar certo mais esse relacionamento, o relacionamento ele ia se finalizar. Por quê? Porque o ano 9 a gente finaliza tudo. Tudo, 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 tudo. Ano 9 a gente não quer mais aquele velho, sabe? E no ano 9 eu falei para mim mesma, eu não vou mais ler tarô, porque às vezes a gente fala coisas que a pessoa não gosta e muitas vezes a gente fala coisas que a pessoa gosta, né? E geralmente eu não gosto de falar catástrofes, então eu tenho um jeito bem bacana, um jeito bem gostoso de ler o tarô, entendeu? Tipo assim, aí eu vou ver uma figura do urso, né? Foi a primeira que eu peguei, galera. Aí eu pego essa figura aqui do urso. Aí essa figura do urso, ela vai falar assim pra mim: nossa, a maioria das pessoas vão falar, poxa, falsidade. Mas não é bem assim, tá? Então, assim, é regido pela energia. Se abre esse portal do urso para você, por exemplo, o tarô é um portal que ele abre 3 meses. E aí, se abriu esse portal do urso para você, o que, que vai acontecer? Esse portal, ele vai dizer assim: você precisa de ter mais força, porque o urso fala de uma figura forte. Então, às vezes, a pessoa está precisando daquela força, aquela energia do urso, né? Não da energia de falsidade. Então, nem sempre o urso é uma carta ruim. Então, e às vezes as pessoas elas não tiram o tarô porque elas ficam com medo. Porque eu não critico ninguém, mas tem muitas pessoas que falam sobre o tarô como, de um jeito que muita gente se assusta. Eu tenho a minha mentoria do tarô, eu dou cursos de tarô também. Quando eu falo tarô, eu tô falando do baralho cigano, tá? Que é esse baralho aqui, porque muita gente conhece o outro tarô, né? Então, que é esse baralho aqui, com essas figuras. Então, eu leio esse baralho, é o baralho cigano. Então, quando a gente fala do tarô, eu falo o tarô cigano, né? O baralho cigano. Porém, eu uso o tarô de White também para dirigir a minha mesa. A minha mesa, ó, eu uso esse tarô também, né? Para dirigir. Ele é o que abre o portal, ele que abre o seu portal de 3 meses. E às vezes a gente fala para a pessoa: você tem um portal que abriu agora de 3 meses. A pessoa fantasia: eu vou ganhar na loteria, porque abriu um portal da roda da fortuna, digamos assim. Eu vou ganhar na loteria. E nem sempre é assim, entendeu? Às vezes, quando abre o portal, pode ser que você ganhe, né? Eu quero que você ganhe. Mas quando abre o portal, é uma energia de dinheiro. Por exemplo, abriu o portal da roda da fortuna para aquela pessoa. São 3 meses para você ganhar dinheiro. Então, o que, que você vai fazer desses 3 meses? É você que vai atrás, não é o tarô. Aí a Elia falou que muita gente tem essa fantasia. Aí falou e eu não acredito mais no tarô porque não deu nada certo, porque também a pessoa não saiu, não levantou, não fez nada, entendeu? Então, assim, aí não tem como o tarô ele ser algo que vai te ajudar, entendeu? Mas aí o tarô é um espírito vivo, é um espírito milenar. Quem já leu comigo sabe como ele fala com a gente, como a mesa fala com a gente, como a mesa dá
os insights que a gente está precisando naquele momento. Nossa, eu preciso tomar essa decisão, eu não sei se eu contrato essa funcionária, eu contrato aquele funcionário. Aí a gente faz a cabala, faz a numerologia daquela pessoa e fala, olha, essa pessoa, ela tem essa personalidade, essa pessoa, ela tem esse problema, ela vai procrastinar no trabalho, é uma pessoa de energia de procrastinação. Então, quando a gente fala isso, a pessoa já fala, peraí, eu vou consultar sobre a outra pessoa. Aí ela vai entrar num denominador comum. Ela vai chegar naquele ponto que ela vai falar assim, ó, essa eu não consigo. Essa eu não consigo. Então, eu chamo ele de cagueta, né? Porque ele conta tudo sobre todo mundo. E a numerologia conta tudo sobre todo mundo. Super bate, super bate. Trabalho também com o Odu africano, né? Que é o signo africano, que a pessoa, ela vai fazer aquilo que ela saber como. Por que eu tenho que saber o signo africano? Porque através do signo africano, se você acredita, você vai saber qual é o orixá que te rege, né? Se você acredita. Aí, de repente, a pessoa, eu não acredito nessas coisas. Tudo bem. A numerologia é algo que não mente, porque até Deus, ele dividiu a palavra dele, né? Os homens dividiram a palavra dele em números, e até Deus disse 7 dias, e até Deus disse vários versículos da Bíblia citado em números. Então, assim, não tem como a pessoa dizer assim, ela não existe. Existe, porque esse ano vocês vão ver, né? O número 1, que é o ano número 1. Muitas pessoas começando as coisas e não terminamos. Chega no começo do ano, eu vou fazer. Aliás, né? Ainda não estamos em 2026. A partir de 20 de março é que vai chegar o ano de 2026, né? E esse ano de 2026, 20 de março a gente passa, né, para o ano 2026, né, na astrologia. Para nós, passou que esse ano de 31 de dezembro é o ano profano. E agora nós vamos entrar no ano de 2025, né, 26. E esse 2025 a gente encerra ele em março. Então, ainda estamos na energia de finalizações. De muitas finalizações. Então, assim, vai ser muita coisa ainda para acontecer até março. Aí, quando você entrar no ano de 2026, aí você vai ver a energia. Você já deve estar sentindo o movimento de Marte, né? A energia do guerreiro chegando junto com você, aquela energia de você, eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, você vai encerrar ciclos. Encerrando ciclos, o que vai acontecer? Você vai ter muita força para fazer o que você quer, o que você quer. Você vai encerrar ciclos e vai começar ciclos. Esse ano eu vou iniciar com o pé direito, eu vou fazer e acontecer. Então, você precisa dessa energia desse ano. E às vezes, né, nós vamos lá, a gente embaralha, tira o baralho. Que energia que saiu para mim nesses 3 meses, Elia? Porque eu quero finalizar esses ciclos que está acontecendo na minha vida e quero começar um novo ciclo, o que eu faço, né? Aí, às vezes, a pessoa ela não tem aquela intuição, porque tem muita gente que não tem, precisa da orientação. Aí a gente vai no espírito vivo, que é o tarô, e vamos tirar uma energia. Por exemplo, eu tirei o urso aquela hora, né? Então, agora eu vou pegar outra carta, vou pegar a âncora. O que fala para mim sobre a âncora? Se a carta sair sozinha, porque geralmente eu tiro 3, né? Se a carta da âncora, ela sair como um portal para a pessoa, o que eu vou falar para ela? Ela precisa sair da estagnação, parar de ficar parada. Ela precisa se movimentar. Então, o que vai acontecer? No ano 1, se ela não se movimentar, se sai essa carta que ela está ancorada, né? Que ela está segura demais e não quer se movimentar, o que vai fazer o ano? Ele vai movimentar essa pessoa. Ele vai fazer com que a pessoa se movimente. Porque o ano de Marte é um ano que impulsiona a pessoa a se movimentar. Então, o que você vai fazer nesse ano de Marte? Você precisa renovar. Energia de renovação, de começo, de recomeço.
Eu, leio o tarô 40 anos e eu nunca divulguei, nunca. E muitas pessoas, muitas clientes minhas, falam para mim: "Por que você não divulga?" Eu falei: "Eu nunca precisei, na verdade, divulgar, né, porque o cliente ele lê comigo uma primeira vez, aí ele vai e lê de novo, e e lê de novo, porque ele gosta. Então, assim, eu nunca achei necessidade, né, de estar divulgando, a leitura de tarô. Mas eu acho que esse ano vai ter muita gente perdida, muita gente precisando de auxílio, entendeu? Precisando de auxílio. Tem muitos tarólogos bons, olha, os meus professores, tá por aí, são pessoas boas, pessoas que, assim, já estão, não estão acessível mais, elas já não atendem mais pessoalmente como eu atendo. Agora, porque com quem eu aprendi, aperfeiçoei. Porque tarô é uma coisa assim que a gente passa de gerações, né? Eu acredito que eu tinha as minhas gerações ciganas do, do passado, dos meus antepassados, que passaram para mim, porque eu peguei o tarô a primeira vez e falei, isso significa isso, e pronto. E aí eu nunca li livros, nunca li livrinho, é um dom natural que eu tenho, né, esse dom natural. Então, assim, e aí eu fiz alguns cursos, assim, para aperfeiçoar, para entender, para colocar o tarô na numerologia. Por exemplo, se eu pegar aqui, vamos dizer, a carta da âncora, né, que é o número 35, se eu pego a carta da âncora, que é o 35, eu vou dizer assim, bom, 35, ele fala da numerologia 8, porque a numerologia é até 9, né? Então, eu coloco assim, a 8, né? Carta 8, 35, coloco carta 8. Quando eu coloco a carta 8, eu digo assim, poxa, essa carta, ela é número 8. Ah, poxa vida, essa carta é uma carta de sucesso. Aí a pessoa fala, 8 é sucesso, eu tenho 8 na minha numerologia e eu não tenho nada de sucesso. Então, assim, o 8 significa é um 4, né? E um outro 4. O 4 é um número de aperfeiçoamento máximo. A pessoa de número 4, ela precisa de muita caminhada para ela equilibrar. Então, aí o 8, que são duas vezes o 4, ela precisa de mais equilíbrio. Porque é uma pessoa que ela tende a buscar o equilíbrio. Por quê? Porque a pessoa, ela tem que se equilibrar, porque se ela não se equilibrar, ela não consegue equilibrar o outro. E as outras pessoas que vivem com ela, família, tudo sempre querer sugá-la, porque ela vai precisar sempre disso, desse negócio eu preciso hoje de ter um conselho da minha amiga, da minha irmã, e etc. Aí eu vou lá naquela pessoa que é 8. Porque a gente vê a pessoa como equilibrada, a gente vê a pessoa como um sucesso. E mesmo que a pessoa ela não tenha sucesso, porque ela não almejou, ela não buscou esse sucesso, ela não buscou essa aperfeiçoação, o que que acontece? Essa pessoa, ela passa isso para você. Ela passa, entendeu? Eu tenho o número 1. E é muito comum as pessoas querem me ensinar as coisas. É muito comum, porque eu sou uma pessoa que eu não fico passando conhecimento. Ah, eu sou de bem com a vida, quero brincar, quero dar risada, quero isso, quero... Ah, parece que uma pessoa que é meio criança. Eu passo essa personalidade, pessoa infantil, meio criança. Mas eu não quero mudar. Eu quero ser assim, eu sou assim, eu gosto de ser assim. Essa sou eu, essa é a Hélia. Como diz uma amiga minha, que ela falou assim, ela fala para mim, no dia que eu nasci, no dia que a Hélia nasceu, já estavam tocando festa. Eu nasci numa segunda-feira, acredito que não era festa, mas para mim tudo é motivo de festa, é de alegria. Se eu sair da minha casa para me chegar até um lugar, eu já vou feliz. Eu já vou feliz, porque eu decidi ir naquele lugar. E eu não vou em lugar nenhum para levar energia ruim,
fofoca, briga, descontenta. Eu não saio da minha casa para isso. Então, o que que eu faço? Eu coloco a energia em primeiro lugar. O meu carinho, o meu amor em primeiro lugar. Eu quero sair para ser feliz lá fora e para ficar sem fazer nada, eu fico dentro da minha casa. Eu quero contagiar as pessoas com a minha energia, com a minha alegria. Então, assim, nunca passei aquela pessoa séria, sisuda. Não, eu tô na minha melhor versão agora, que é tocar samba, meu. Nunca imaginei que isso poderia acontecer na minha vida, né? Eu sempre fui fã do Olodum, mas eu nunca imaginei que isso poderia acontecer na minha vida, né? E eu tocando samba. Então, pra quem? Nossa, mas uma taróloga tocando samba, e daí? Eu, então, é por isso que eu nunca divulguei, sabe? Nunca divulguei o meu trabalho, que é um trabalho sério. A minha mesa é uma mesa terapêutica. Se a pessoa tem algum problema, eu vou indicar cristais, ervas, banho, tudo que ela precisa naquela mesa. Sabe, é super séria. No momento que eu estou lendo tarô, meu marido fala assim: você muda de personalidade, você é outra pessoa na mesa. E é isso, é assim. Eu incorporo aquela personalidade de taróloga, aquela pessoa conselheira, aquela pessoa que vai dar conselho, mas eu não sou aquela pessoa chata, entendeu? Não quero ser aquela pessoa que sabe tudo e que você não sabe nada. Não, a gente acha junto a solução. Então, assim, quando eu vejo que uma pessoa tem um problema que é mais difícil do que eu ler o tarô para ela e é mais fácil eu fazer uma terapia com ela e ver o que ela tá errando, ver o que ela tá sentindo no momento, naquele momento, porque às vezes o momento dela é para ela falar. Às vezes ela marcou a consulta, ela tá precisando conversar. Ela tá precisando falar. Ela não tá precisando que eu pegue uma carta bem ruim e falo para ela assim, né? Tipo, a carta do tipo a carta do urso, né? E falo para ela: "Nossa, você tá cheio de amigo falso. Você acha que aquela pessoa tá precisando disso naquele momento? Você não vai falar a verdade de uma maneira sutil. Se eu vejo que aquela pessoa tem que o que está prejudicando dela é a roda de amigos, porque nós somos, você pode analisar isso daí, muito sério. Nós somos as 5 pessoas que nós convivemos. Então, assim, você soma e dá a você. Por quê? Porque você começa a absorver, não é porque você quer, não, viu? É porque você começa a absorver o conhecimento daquela pessoa. Você começa a absorver, assim, aquela pessoa tem o hábito de sair à noite, de comer. Ai, vamos! Todo mundo vai. Entendeu? Então, você é as 5 pessoas daquelas que você convive. Então, o que que você tem que fazer? Meu amigo, minha amiga, o que que você tem que fazer? Galera do bem, você tem que entender quem é você. E às vezes a solitude é necessário, né? Às vezes é bom você ficar só, né? Para você entender você, para você conhecer você, para saber o que você é, o que você gosta de fazer. Então, assim, eu não passo o perfil de pessoa. Quando eu chego na casa, eu vendo roupa. E quando eu chego na casa de um cliente para vender, eu quero brincar com aquele cliente, eu quero deixar aquele cliente feliz, eu quero dar risada. Vamos contar problema? Não, vamos dar risada, vamos contar problema na mesa terapêutica. Quando eu estou na minha mesa, a gente conta problema, a gente fala, a gente acha a solução juntos. É uma mesa. Todo profissional tem o seu sigilo e eu tenho o meu também. Eu tenho o meu sigilo. O que acontece aqui, eu não tenho que ficar falando para ninguém. Às vezes eu dou exemplo, né? Olha, eu li o tarô ontem para uma pessoa, mas não posso contar o nome da pessoa. Mas às vezes o exemplo daquela pessoa vai te ajudar, porque nós vivemos num mundo que é feito de histórias. E às vezes a história da pessoa, né? Você viu? A pessoa fez isso. Essa história, ela ajuda a outra pessoa a pular, entendeu? Você viu a atitude que ela tomou e sabe assim, isso ajuda. Então, assim, a mesa, ela é feita de histórias, né? Você vai contar uma história, né? Tem pessoas que falam, tá dando uma de terapeuta, né? Não. O tarô, ele é uma terapia. Ele é uma terapia.
entendeu? Eu não quero tirar o lugar de ninguém, desmerecer ninguém, mas o tarô é uma terapia, por exemplo, digamos assim, meu, saiu a carta da raposa, né, para a pessoa, aí a pessoa vai falar assim, nossa, Elia, a raposa, né? Você já imagina que não é uma coisa legal, a raposa. Você já começa a imaginar, não, a raposa, ela é algo que pode me prejudicar, porque a raposa ela é muito esperta, né? Então, ela vem para mim como uma energia de esperteza. Mas aí, logo depois da raposa, sai essa moça bonita, né? Que é a cigana do tarô. Aí sai essa moça. Aí o que que a gente faz? A gente pensa assim: nossa, existe uma pessoa que tá querendo passar a perna em mim? São duas situações, depende muito da pergunta que a pessoa vai falar, né? Depende muito da pessoa. E às vezes às vezes você vai pegar a carta da moça, que é uma carta extremamente positiva, é a mais positiva do tarô, e você pega a carta da raposa, que quer dizer esperteza, né? E aí você fala assim: olha, você tá precisando, querida, ficar um pouco mais esperta. Você tá precisando dessa ajuda. E nós vamos abranger aí um vasto conhecimento nessas duas cartas. Então, nós vamos contar uma historinha para ela, para essa pessoa. Nós vamos contar uma história para essa pessoa, uma história positiva. Nem sempre o tarô tem que te contar coisas negativas. Entendeu? Porque, olha, existe a carta do rato, da cobra e vários outros tipos de carta que às vezes a pessoa fala assim: nossa, como que pode, né? Uma carta da cobra, por exemplo, ter um resultado positivo? Tem, porque a carta da cobra não tem necessidade de falar de algo de traição. Não tem. Por incrível que pareça, a cobra tem muita coisa de positividade. E que as pessoas demonizaram, né? A cobra por causa de outras filosofias de vida. Mas não tem nada a ver. Aí, se você encarar a cobra com uma energia da Kundalini, se você encarar a cobra com uma energia de cura, se você encarar a cobra com uma energia boa, né, que são arquétipos bons, você vai falar assim: poxa vida, não tem nada a ver, né? Agora, se você fizer perguntas idiotas, né? Aí você vai ter respostas. O tarô também dá uma resposta idiota. Depende muito da pessoa. Mas eu dirijo a minha mesa da melhor maneira possível. Eu dirijo com terapia, eu dirijo com cristais, com ervas, com odus, com energia boa, dou cursos, né? Eu dou cursos online, né? Eu dou mentoria do tarô, explicando tudo isso que eu estou explicando para vocês, né? Essas 3 cartas que deu uma história, eu explico na minha mentoria, eu explico no, sabe? Porque se você entrar com uma energia boa, você vai estar progredindo pro bem, né? E não esqueçam, as 5 pessoas que te cercam é as 5 pessoas que você está distribuindo a sua energia. Que energia você tá distribuindo? Qual é a energia? Então, é tempo da gente refazer nossas ideias, é tempo da gente, ainda é tempo de você cortar alguns laços que estão te levando para baixo. Sabe, todo mundo erra, todo mundo. E aqui nós estamos no mundo de erros, viemos aqui para acertar, para conhecer alguma coisa. Então, aí o que a gente faz? A gente precisa estudar. Cada carta tem um significado, cada carta tem uma história para contar para você, para te ajudar a ser uma terapeuta, para te ajudar outras pessoas a entender a vida dela, porque, gente, às vezes a gente está numa aflição, um desespero, que a gente não sabe o que fazer, que decisão tomar. Hélio, você já teve assim? Sim, várias vezes. E essa energia desse ano, meu, nossa, é uma energia que vai fazer muito isso com você. Você vai ficar meio que nervosa, meio que sem entender o que está acontecendo, porque você não vai querer mais o velho, não adianta, você vai querer começar coisa nova. E lembrando, galera, que você começando coisa nova agora,
né? Número 1, ano 1, vai valer para os 9 anos. Aí vai o 2, você vai ter que arrumar parceria para aquilo que você iniciou. Ajuda, parceria, divulgação. Aí o ano 3 é o ano da comunicação, que você vai lá com o que você começou, com aquilo que você, o que você começou, com aquilo que você adquiriu aquela parceria e que tem te ajudado, aquele movimento, nós vamos para o 3. O 3 é o que? É a comunicação do 1 e do 2. E depois nós vamos para o 4. O 4, o que é? A organização. Então, cada ano rege, né? E todos nós vivemos um ano pessoal. Você faz a numerologia do ano, juntamente com a sua dia e mês de nascimento. E aí, o que acontece? Com esse dia e mês de nascimento, você vai ter aquela palavra, né? Fala assim, poxa vida, é esse número que eu tô vivendo. Por exemplo, eu tô vivendo a energia no ano 1, a minha energia é 1, porque eu tenho energia 1. Você imagina a energia 1, como é que é, né? É esse ano. Eu tenho o número 1, a minha numerologia é 1, e eu tô vivendo o ano 2. E a pessoa de número 1, ela não gosta de fazer nada com ninguém. Ela quer fazer tudo sozinha. E o que está acontecendo? Eu estou tendo que gerar parceria. Eu tenho que gerar parceria. Eu tenho que fazer aquilo, porque eu sempre fiz tudo sozinha, e sempre dei conta do recado, sempre sozinha, sempre me virei, e eu saio das situações sozinha, é uma magia, né? Porque eu tenho o número do mago, e aquela magia que acontece na minha vida de sair das situações sozinha. Todas as minhas situações de dificuldade, eu arrumo uma solução sozinha, porque eu tenho o número 1, o número da magia 1. Se você tem esse número e você não está fazendo isso, é porque você é um número mágico. Se você tem esse número e não está fazendo isso, ó, fala comigo, porque você precisa mudar. Você precisa mudar isso aí, que a energia 1, ela não é para ficar estagnada. E se você está estagnada, você está na negatividade. Você está no ano 1 negativo, a numerologia 1 negativa. Eli, o que eu faço? O que eu faço para me mudar isso daí? Porque eu tô parada, estagnada, não tô com vontade de fazer nada e minha numerologia é 1. E tem um jeitinho muito legal de você fazer isso, né? Aí você marca uma consulta comigo no 13 997056321 e nós vamos descobrir o que está te barrando, o que você gosta, qual é a sua profissão, aquilo que você faz com amor. O que eu faço com amor? Eu amo de paixão falar, fazer. Então, quando eu estou falando, quando eu estou fazendo, quando eu estou me aparecendo, eu faço o meu melhor. Então, o que você gosta de fazer? O que você faz? O que você quer fazer? Então, quando eu tô sentada no sofá, jogada, sem fazer nada, eu fico desesperada, me dá até coceira. Por quê? Porque eu sou um. E o 1 tá sempre querendo fazer alguma coisa. É aquela energia de movimento. Eu tenho que fazer, nem que eu comece 20 vezes, 20 coisas e não consiga terminar. Porque também é o negativo do 1. Mas você entendendo você dentro da sua solitude, você parar para pensar, para você entender você sabe que é a energia de movimento. E você não pode parar essa energia. Você tem que continuar. Entendeu? Eu tenho 64 anos, vou fazer 65 e eu não tenho vontade de parar. Eu não tenho cansaço. Vou deitar. Eu desmaio. Às vezes eu não durmo, eu desmaio. Porque eu sempre quero estar fazendo coisas diferentes. Inovando, entendeu? Inovando. Eu vim de Guarujá para Mojimirim, que é a cidade que eu moro. Cara, eu já arrumei tanta coisa aqui para fazer. E agora eu tô aprendendo a tocar samba, presta atenção. E tá tudo certo, porque eu sou 1, eu sou energia 1. E se eu começar 10 coisas e eu não terminar, tá tudo certo, porque eu sou energia 1, entendeu? E eu tenho que me entender. E através de que você se entende, você começa a se amar.
Você começa a se amar. Gente, como eu me amei depois que eu descobri a numerologia, minha impulsividade. Nossa, depois que eu descobri isso, eu comecei a me amar. Falei, pô, é de mim mesmo isso aí, né? E eu tenho que conviver com isso. Então, aí você convivendo com isso, aí o que que acontece? O tarô, ele faz isso, ele ajuda a gente a ver essas coisas. A numerologia, ele ajuda a gente a ver essas coisas, ajuda a gente a entender e resolver os nossos problemas. E é isso. O vídeo já ficou grande demais. Um beijo. Marca comigo aí para a gente poder ver qual é o teu número e qual é o seu sucesso pessoal.